Pai, nós agradecemos por esse tempo de adoração, porque nós podemos expressar aquilo que está em nosso coração pelo Senhor, ainda que de forma imperfeita e limitada, mas nós podemos declarar a grandeza da Tua obra, a grandeza do Teu caráter, a beleza das Tuas promessas, a beleza do nosso Salvador. Senhor, que o Senhor continue a falar conosco, continue a nos edificar nessa manhã e nos abençoar para a glória do Teu próprio nome, Deus. Amém, amém. Queridos, Atos capítulo 27, nós iniciamos hoje aí o capítulo, e o nome dessa mensagem é A Caminho de Roma. O capítulo 27, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Essa primeira parte, os 12 primeiros versos, vão contemplar o início da viagem de Paulo, saindo de Cesareia, da região de Israel, em direção a Roma. Então essa primeira parte, eles ainda, claro que não vão chegar ainda na Itália, né, mas vão no meio do caminho ter alguns contratempos. Hoje à noite, permitindo o Senhor, a gente vai tratar do versículo 13 ao versículo 26, onde no meio dessa viagem eles são confrontados por uma enorme tempestade. E, permitindo o Senhor também, na próxima semana, a partir do versículo 27 até o fim do capítulo, nós vamos tratar do naufrágio do navio que levava Paulo e outras pessoas em direção a Roma. Então vamos tratar hoje desses 12 primeiros versos. Eu queria ler com você Atos 27, versículos 1 a 12. O texto diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Bom, como eu disse, esse é o início da viagem. Paulo está preso há um pouco mais de 2 anos em Cesareia. Você deve lembrar aí toda a trajetória, né? Paulo foi primeiro preso em Jerusalém, e por conta de que havia uma tentativa de assassinato de Paulo, o comandante do exército em Jerusalém leva ele a Cesareia. Em Cesareia ele fica cerca de 2 anos preso por questões políticas, porque
o governante dali, o governador dali não queria de forma alguma se indispor com os judeus, e a soltura de Paulo causaria isso, e ele vai deixando Paulo. Um novo governante surge, ele tenta novamente libertar Paulo, os judeus fazem pressão novamente, mais uma vez por questão política, ele permanece preso, mas agora ele apela a César, porque houve uma tentativa de levá-lo de volta a Jerusalém, e ele sabia que haveria uma emboscada ali para matá-lo. Por conta disso, ele apela a César. Esse apelo a César era um direito do cidadão romano, que podia buscar essa instância superior da justiça, que era ser julgado diante do imperador, do imperador em Roma. E aí Paulo então permanece preso até que chega o momento dele iniciar essa sua jornada a Roma. Tá? Nesse caminho para Roma, as coisas não são tranquilas. Eles saem numa época do ano que qualquer atraso poderia causar um problema. Depois do meio do mês de setembro, mais ou menos, a navegação naquela região se torna muito difícil por conta do início do inverno, por conta dos ventos muito fortes e da temperatura que cai, e a gente está falando de cerca de 2000 anos atrás, né, um pouco menos, porém, é uma navegação que era muito mais rudimentar, muito mais rústica, tanto as embarcações quanto a capacidade de navegação, né, os instrumentos de navegação. Então, por conta disso, eles encontram uma tempestade. Hoje, nessa nessa região, nós encontramos uma possibilidade de navegação muito maior, mas é por conta do desenvolvimento da tecnologia, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse texto com um pouquinho mais de cuidado. Ele começa dizendo assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Um pouco mais à frente, o texto vai dizer que eram 276 pessoas que estavam nessa caravana para Roma. Muitos presos que estavam aqui não eram como Paulo, pessoas que estavam sendo presos políticos, né, e lidando com uma situação muito mais política do que criminal, mas a maioria dos presos que eram levados a Roma eram presos condenados à morte, e queriam lá ter a sua sentença final decretada. Muitos deles não eram nem cidadãos romanos, eles eram enviados a Roma com essa sentença de morte, e lá eles iam servir muitas vezes de atração nas arenas, né, diante dos animais ou diante dos gladiadores, para o povo de Roma. Então, havia muita gente aqui condenada à morte, muita gente que não tinha absolutamente nada a perder, muita gente ruim, muitos criminosos, mas havia Paulo também e alguns companheiros de Paulo, né? Lucas certamente está aqui pela forma que ele escreve na primeira pessoa. Aristarco os acompanha. Os soldados que esse centurião Júlio cuidava, ele era responsável por um destacamento de 100 soldados, nós não sabemos se os 100 estavam ali no navio, né? Mas havia certamente um número muito grande de pessoas, 276 pessoas, conforme o texto nos informa um pouquinho mais à frente. Eu trouxe um mapa para vocês, eu não sei se dá para vocês conseguirem percebê-lo bem aí nas telas, mas só para você ter uma ideia importante, no canto inferior direito, você tem a cidade de Cesareia, e no canto superior esquerdo, você tem Roma. Então, todo esse trajeto é o trajeto que foi feito de barco. Nós estamos lidando nesse texto com a primeira metade dessa viagem, tá? A parte mais difícil é essa parte onde não há terra muito próxima, né? É onde o mar é mais aberto. Mas a gente está lidando com essa primeira parte. Só para você ter uma ideia aí, onde a gente está mais ou menos, né? Essa parte onde está a Ásia, aí, bem no meio da tela, é onde ficavam, por exemplo, as igrejas que receberam as cartas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira. Ali onde você tem Macedônia, na parte sul da Macedônia, ali você tem a Acaia, onde ficava Corinto, por exemplo, né? Então, toda essa região, com exceção da Itália, toda essa região era uma região onde Paulo já havia navegado outras vezes, por conta das suas viagens missionárias, e era uma região muito conhecida por Paulo das viagens anteriores. É claro que essa viagem que ele faz é diferente, porque ele até então ele não havia ido para a Itália,
Porém, essa era toda uma região bastante conhecida, citada em outras cartas. A gente não está num lugar novo aqui, a gente está nos lugares onde Paulo passou grande parte do seu ministério. O versículo 2 diz assim, embarcamos num navio de Adramite. O Adramite era uma região no norte da África, né? Então esse navio vai para essas regiões da Ásia ali, né? Para proximidades ali de Éfeso, Tiatira e por aí vai. Que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio. No versículo 3 diz, no dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Então a primeira parada é bem próxima ali, né? Sidom, bem ao lado de Tiro, uma região também conhecida de todos nós, e ali esse centurião permite que Paulo fosse assistido pelos seus amigos. Nós não sabemos quais são essas necessidades que foram supridas, provavelmente alguma a necessidade alimentícia, né? Algum pão, alguma coisa que durasse para a viagem, provavelmente roupas, né? Possivelmente ele tivesse ali também consigo algum escrito, algum manuscrito, algum livro, né? Como nós diríamos hoje, e possivelmente também dinheiro, porque os companheiros de Paulo precisariam disso para o sustento lá em Roma. Mas a verdade é que ele pode ser assistido pela igreja. E aqui a gente vê um detalhe muito interessante, né? Como a igreja sempre teve esse coração abençoador, com aqueles que servem o reino de Deus, sempre foram muito cuidados pela igreja e abençoados pela igreja. Ainda que a gente veja, e isso às vezes nos marca mais do que o contrário, né? Ainda que a gente veja algumas situações em que isso não é realidade, historicamente a igreja sempre cuidou e amou profundamente aqueles que serviam o reino de Deus. No verso 4 o texto diz, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários, ou seja, eles fizeram um caminho mais longo por conta disso. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia, ou seja, eles fazem uma perna um pouco mais longa e chegam à cidade, ao lugar, à localidade, né, de Mirra. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Aqui um detalhe importante, irmãos. A gente está falando de navios, né? Talvez você esteja com um navio de cruzeiro na sua mente, né? Eles estão indo num navio de passageiros, com cabines separadas para todos. Não, os 2 navios que eles utilizaram eram navios cargueiros, né? Esses navios cargueiros, o de Alexandria principalmente, né, que vinha do Egito, que era o maior produtor de trigo da época, eram navios carregados de trigo. Então, essas pessoas, eles dormiam no convés, eles não dormiam em cabines, não dormiam no porão, eles dormiam basicamente no convés, né, por conta exatamente de que eram navios cargueiros e que estavam repletos de carga para levar para a Itália, para Roma, que era a capital do império. Eles mudam de navio, mudam de barco, e agora eles estão no navio alexandrino, navio cargueiro levando trigo. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Então, eles precisaram mais uma vez mudar a rota e agora para o sul, passando pela ilha de Creta. No verso 8 diz, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Então agora eles estão em Creta, num porto chamado Bons Portos. Mas apesar do nome, eles entendem que aquele não era o lugar ideal para passar o inverno. Olha o que o texto diz. Tínhamos perdido muito tempo, essas mudanças de direção e essa navegação contrária. Lembre que a gente não tem nesse momento um navio a motor, nós temos navios que eram à vela, basicamente, né? Então eles dependiam muito de que os ventos fossem favoráveis. Se os ventos fossem contrários,
ao invés de navegar, eles ficavam parados, presos, né, ali sem muito controle. Então tínhamos perdido muito tempo, agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, e aqui a gente está falando já do final do mês de setembro. Por isso Paulo vai advertir todo mundo: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Esse é o alerta que Paulo dá. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, até super compreensível, né, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Qualquer um de nós faria a mesma coisa nessa situação, né? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, apesar do nome Bons Portos, e de Paulo insistir que eles deveriam ficar em bons portos, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia, que é um local bem próximo daí de onde eles estavam, razoavelmente próximo, né? E ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Ou seja, eles fazem esse trajeto, que é mais ou menos metade do caminho, perdem todo o tempo, eles já deveriam estar em Roma nesse momento, perdem muito tempo, e por conta disso eles precisam de um porto para passar o inverno. Eles estavam num lugar chamado Bons Portos, poderiam passar o inverno ali, mas eles entenderam que o porto não era propício. Possivelmente não tinha uma boa proteção para o barco, possivelmente não tinha boas instalações para que as pessoas ficassem acomodadas, e de alguma forma eles decidiram que era melhor sair no mar revolto para encontrar um porto razoavelmente próximo, que tivesse mais estrutura. Até aí nada muito absurdo. Nenhum de nós pode dizer: ah, que coisa absurda, que decisões horrorosas. Não, nada disso, né? As decisões foram razoavelmente lógicas, né? Ainda que o fator Deus não tenha sido levado em conta aqui pelas pessoas, exceto Paulo. Essa é a grande realidade. Irmãos, eu queria desse texto extrair algumas lições, porque é uma navegação, né? Eles estão navegando por uma região que a gente nem conhece, que nem tem muito conexão conosco, mas eu gostaria muito que nós pudéssemos trabalhar algumas aplicações que nos ajudassem a extrair desse texto algumas lições para a nossa vida. E eu queria fazer isso olhando para Paulo, olhando para um desses passageiros. A gente está falando de 276 pessoas, mas a gente tem uma pessoa em especial, que é Paulo, que é aquele que Deus está levando para Roma, que é aquele que Deus está conduzindo. É claro que Lucas, Aristarco e qualquer outro cristão que estivesse ali também estaria sendo conduzido pelo Senhor, mas essa é a história de Paulo. E o que Paulo, a sua postura e a sua realidade ali pode nos ensinar? Em primeiro lugar, irmãos, eu queria trazer como aplicação o seguinte: a nossa jornada, ela enfrentará tempestades. E por mais óbvio que isso possa parecer, e por mais que por experiência, você saiba que essa é a realidade, que a nossa jornada enfrentará tempestades, a gente tem muita gente ao nosso redor pregando o contrário, pregando que como cristãos nós não deveríamos enfrentar essas tempestades, que como cristãos nós deveríamos estar acima de tudo isso, prevalecendo sobre tudo isso, de uma forma que nós prosperássemos grandiosamente, e que essas tempestades não tivessem sequer o mínimo efeito sobre nós. É claro que caminhando com Cristo, irmãos, essas tempestades nunca vão ser capazes de nos parar, de nos afastar de Deus, nem de impedir Deus de realizar sua vontade entre nós. Mas as tempestades, elas têm um propósito muito claro de Deus nas Escrituras para todos nós. Elas são um dos instrumentos que Deus usa para moldar nosso caráter. As tempestades, elas têm esse valor, porque ao mesmo tempo que nós as rejeitamos e não gostamos dela, e com certeza as desejamos longe de nós, ao mesmo tempo elas têm um efeito muito positivo de nos conduzir em direção a Deus. É no momento de tempestade que nós nos lembramos do Senhor.
Dificilmente no momento onde as coisas estão bem, onde nós estamos celebrando, estamos festejando, Deus é o pensamento principal. Dificilmente, ainda que Ele faça parte dos pensamentos, mas nas tempestades, é nele que nós pensamos o tempo todo. É a Ele que nós nos voltamos o tempo todo. Então, irmãos, é importante que a gente entenda que a nossa jornada enfrentará a tempestade, sim. Paulo não está aqui fazendo a sua própria vontade, mas ele está fazendo a vontade de Deus. E mesmo aqueles que estão fielmente dentro daquilo que é possível dizer fielmente, né, estão fielmente obedecendo ao Senhor, esses enfrentarão tempestades em sua vida. Enfrentarão momentos onde as coisas sairão do controle, onde a realidade não estará tão clara diante de nós e o futuro não parece tão certo. Essa é a nossa realidade o tempo todo, irmãos. E nós precisamos entender isso, não para que a gente se acomode com a tempestade, mas para que o nosso coração esteja no lugar certo. Porque o coração daqueles que enfrentam o Senhor nesse momento não está no lugar certo. O coração daqueles que murmuram ao Senhor, como fez o povo no deserto, não está no lugar certo. O coração daqueles que se afastam do Senhor nesses momentos, não está no lugar certo. No momento de tempestade, nosso coração no lugar certo nos aproximará do Senhor. O lugar certo para o nosso coração, nos momentos de tempestade, é diante do Senhor. É lá que nós devemos estar. É nessa condição que nós devemos estar. E muitas vezes, irmãos, esse instrumento de Deus para forjar e moldar o nosso caráter é extremamente necessário. Aqui nós poderíamos dizer, mas Paulo, um homem maduro, santo, que Deus está levando para testemunhar em Roma. Irmãos, Paulo ainda tinha muito o que enfrentar. Paulo, como qualquer um de nós, precisava da sua fé constantemente fortalecida. Paulo não precisava de um sinal de Deus, que Deus estava com ele. Paulo tinha essa certeza. Mas nessas tempestades e lutas, Deus esteve mais próximo ainda, e Paulo se aproximou ainda mais de Deus, e pôde crescer ainda mais no conhecimento do Senhor, na confiança do Senhor. Nessas tempestades, a fé de Paulo foi edificada ainda mais. Nós não estamos falando de alguém imaturo, nós estamos falando de um neófito, nós não estamos falando de alguém que conheceu o Senhor ontem. Nós estamos falando de alguém que viveu a sua vida diante, primeiro, de toda a teoria de Deus, e depois experimentou na prática um relacionamento profundo, e serviu a esse Deus com toda a sua força e com toda a sua vida. Estamos falando de alguém que conhecia o Senhor, que tinha a fé madura, e para ele ainda a tempestade foi necessária, porque as tempestades produzem aproximação ainda maior ao Senhor, maturidade ainda maior. As tempestades produzem glória ao Senhor, na nossa fé que é edificada e na nossa confiança depositada nele. Irmãos, nossa vida, nossa jornada, ela vai enfrentar tempestades, mesmo quando você estiver fazendo fielmente a vontade de Deus, mesmo com você extremamente experiente diante do Senhor, mesmo com você sabendo quem Deus é e tendo gasto sua vida servindo a Ele, ainda existem tempestades para você enfrentar. As tempestades, elas não cessam nunca. Elas, quando cessam, cessam temporariamente, mas elas sempre retornam de um outro formato, num outro momento, de uma outra experiência, mas as tempestades estão sempre presentes, porque esse é um dos instrumentos, um dos principais instrumentos que Deus tem para forjar e para moldar nosso caráter. Nós, como seres humanos, nós não somos bons em ouvir, nós não somos bons em nos submeter, nós somos bons em experimentar. Essa é a nossa realidade. Nós não ouvimos alguém falar alguma coisa com tranquilidade. A gente faz isso com os nossos pais. Nossos pais constantemente falam coisas buscando o nosso crescimento, buscando a nossa edificação, e nós muitas vezes rejeitamos isso. Nós temos pessoas que nos amam ao nosso redor, que muitas vezes nos falam algumas coisas, buscando o nosso melhor, comprometidos com o nosso melhor, e nem sempre nós ouvimos. Nós não somos bons em ouvir, nós não somos bons em nos submeter, mas nós aprendemos muito com a experiência.
A experiência tem uma força muito maior para nos moldar do que muitas outras realidades podem. Então, a tempestade, como um instrumento de Deus, ela vai estar sempre presente. Agora, escute o que eu vou dizer a você, meu. As tempestades da nossa vida, elas não têm um propósito de nos diminuir, de nos humilhar, de nos fazer fracassar. O único propósito da tempestade é nos aproximar do Senhor, é nos levar para perto dEle e fazer a nossa compreensão de necessidade, de dependência, crescer, e fazer com que a nossa confiança no Senhor seja fortalecida, firmada, para que em outros momentos, onde talvez a nossa fé seja provada de forma mais intensa, nós possamos ter essa bagagem e essa casca. Na verdade, as tempestades, elas nos dão essa casca, para que a gente enfrente momentos mais duros e difíceis da nossa vida, com confiança e fé. Paulo, ele ainda não tinha chegado ao final do seu ministério. A gente não sabe exatamente quantos anos, existem muitos problemas teológicos, né? Se Paulo saiu de Roma dessa prisão e morreu numa segunda vez que ele foi preso, se ele foi morto nessa primeira, se ele chegou aí para a Espanha ou não. A gente tem algumas dúvidas daquilo que não está escrito exatamente. Porém, o fato é que o ministério não tinha terminado. Pelo menos a Roma ele iria uma vez. Ele iria, e em Roma ele ia lidar com outro público. Ele ia lidar com um público que tinha muito mais poder de vida e morte do que os que tiveram até agora. Ele ia lidar com pessoas que tinham muito mais influência do que aqueles que tinham tratado Paulo até o momento. Ele ia ficar preso por algum tempo, e essa prisão dele por algum tempo iria provar a sua fé. Certamente o tempo passava e ele não ia diante do imperador. Nós não sabemos se foi, como foi. O fato é que o ministério não tinha terminado. Enquanto a nossa história não termina, Deus continua moldando a nossa vida. E um dos instrumentos que Deus usa é a tempestade. A segunda aplicação que eu queria compartilhar com você, meu irmão, é que em meio à tempestade experimentamos o cuidado de Deus. Isso vai emergir das tempestades de uma forma tão clara, tão nítida, que se nós estivermos atentos e o nosso coração sensível ao que está acontecendo ao nosso lado, nós nunca vamos deixar de perceber que no meio das nossas tempestades, nós sempre experimentamos o cuidado de Deus. Paulo está há mais de 2 anos preso. Ele sai de Cesareia, sai ali da região de Israel, em direção a Roma. Logo tem uma primeira parada, uma parada próxima, razoavelmente próxima, e ali esse centurião romano permite que Paulo fosse assistido pelos seus amigos, permite que Paulo fosse cuidado pelos seus amigos. O centurião não tinha essa obrigação, o centurião não tinha obrigação nenhuma de tratar Paulo com nenhum tipo de afeto, com nenhum tipo de bondade. A responsabilidade do centurião não era que Paulo fosse levado carinhosamente. A responsabilidade do centurião é que Paulo chegasse a Roma e que lá ele fosse entregue às autoridades competentes, para que essas autoridades competentes cuidassem dele. Era essa a responsabilidade. Mas Deus trabalha no coração desse centurião, para que esse centurião fosse cuidado. Aliás, para que Paulo trabalhe no coração do centurião, para que esse centurião cuidasse de Paulo, usasse de bondade para com Paulo, usasse de uma postura branda, e isso permitiu que ele fosse cuidado. Mas quem fez isso foi Deus, irmãos. Não é esse centurião, ele não deve ser visto como um homem bom, justo, que cuidou de Paulo de uma maneira bondosa. Ele fez isso porque Deus o conduziu a isso. Ele fez isso porque Deus cuidou de Paulo. Foi Deus, ainda que ele pudesse ser esse homem, mas ele não tinha essa obrigação nem essa responsabilidade. E ele faz isso com Paulo. E por que ele faz? Porque Deus estava mostrando a Paulo
e mostrando principalmente a nós que em meio à tempestade nós experimentamos o cuidado de Deus. Sabe, irmãos, no meio da nossa tempestade, nós vivemos experiências, momentos que talvez ali naquela hora a gente não consiga perceber com tanta intensidade, mas olhando para trás, em cada uma das batalhas que nós já passamos, nós podemos perceber que Deus cuidou de nós o tempo todo. Quantas vezes, irmãos, coisas ruins aconteceram conosco, coisas terríveis aconteceram conosco, coisas que desencorajaram, coisas que desmotivaram, que frustraram, que a gente pode adjetivar da forma que a gente quiser, mas que nos fizeram mal. E a gente olhava para a circunstância, meio sem entender o que estava acontecendo, mas principalmente com um olhar que podia produzir grande desesperança, que poderia nos fazer desistir daquilo que era a nossa realidade. E aí de repente vem um cuidado de Deus. De repente vem uma experiência de amor de Deus, de bondade de Deus, de cuidado de Deus. De repente Deus levanta alguém que tem uma palavra amiga, que tem um abraço amigo, que tem um cuidado especial para com você. E esse cuidado representa o cuidado de Deus. Irmãos, por mais difíceis que sejam as nossas experiências de tempestade, e essa de Paulo aqui, de forma nenhuma era agradável. Você já imaginou você dormir no convés no meio de uma tempestade? Você já imaginou numa época como aquela, a quantidade de pessoas que deveria ter problemas ali de saúde por conta exatamente dessa realidade? Muitas pessoas. Certamente aqui nem o asseio, nem a alimentação, nem o descanso eram como deveriam ser. As pessoas todas estavam e ficavam muito maltratadas por esse tipo de viagem. E no meio de toda essa dor, no meio de toda essa dificuldade, Deus lembra Paulo que ele está debaixo do seu cuidado. E essa é uma lembrança que nós devemos ter, irmãos. Mesmo no meio das nossas mais severas tempestades, Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem trazido refrigério ao coração daqueles que vivem nas suas lutas e batalhas. A terceira aplicação que eu queria compartilhar com você, e última, é que em meio à tempestade, devemos guardar nossa identidade. Então esse é o conselho, essa é a aplicação. Em meio à tempestade, guarde sua identidade. O que isso quer dizer, irmãos? Olha o que aconteceu quando o tempo passa, né? O Lucas aqui vai usar como medida de tempo uma data judaica, né? Que nos dá essa noção aqui de que havia chegado um momento de difícil navegação, já no final ali do mês de setembro. O que Paulo faz? Paulo se levanta para trazer uma palavra de direção para todos esses homens. E Paulo não é ouvido. Mas olha que interessante, irmãos. Paulo, perceba isso, estava, como eu já disse aqui, há mais de 2 anos preso. Paulo estava sendo injustiçado. Todas as pessoas que o julgaram ou que o ouviram tinham plena convicção de que não havia nada ali que deveria fazer com que Paulo fosse condenado. Paulo só estava indo a Roma porque ele apelou para o imperador, diante de uma possível situação perigosa, né, de ser levado a Jerusalém. Paulo é levado como preso a num navio, e Paulo, num momento de luta, ele se levanta e traz uma palavra para aquelas pessoas. Ele se levanta e se impõe. Ele se levanta e demonstra ou se apresenta como quem ele era. Paulo não se deixa ser ocultado pela circunstância, pelas dores, pela luta. Ele não é aquele que diz: olha, eu não vou dizer nada porque eu não me importo. Eu não vou dizer nada porque eu não tenho sido tratado aqui como eu deveria ser tratado. Portanto, vocês que se virem. Eu estou vendo
que as coisas não estão boas. Eu estou vendo que as coisas não estão corretas. Eu estou vendo que a gente vai ter grande prejuízo a tudo. Mas eu vou ficar quieto. Por quê? Porque eu não me importo. Eu vou ficar quieto porque as pessoas não querem ouvir. Eu vou ficar quieto porque eu estou magoado. Porque as pessoas não me trataram da forma como deveriam me tratar. Paulo vence tudo isso e não nega a sua identidade. Paulo, ele não vai ser ouvido, e a gente vai ver no texto um pouquinho mais à frente, que ele continua cuidando desse povo, lutando para abençoar esse povo. O interesse de Paulo aqui não era outro, senão que esse povo tivesse uma experiência com o Senhor. Não era outro, senão que eles pudessem ouvir a direção do Senhor. Paulo não tinha outra agenda aqui, senão que todos aqueles que estavam no navio pudessem conhecer o Senhor. Não tinha outra agenda. E ele guarda a sua identidade, ele não deixa de ser quem é, por conta das dores que ele estava sentindo. Ele não deixou de fazer o que lhe era missão, por conta das dificuldades pessoais que ele enfrentava, por conta das injustiças que ele havia enfrentado. E nós não estamos falando de alguém aqui que foi injustiçado ontem e que hoje ainda está com a cabeça bem para ir adiante. A gente está falando de alguém que passou mais de 2 anos preso, sem razão nenhuma, simplesmente para agradar os judeus e para que os governadores não se estressassem, não tivessem nenhum tipo de problema com os judeus. Mas Paulo guarda a sua identidade. Olhe para o texto, irmãos. Aqui a gente tem algumas situações bem interessantes. Primeiro, a maioria aqui decide por uma coisa que não é, de forma alguma, o melhor. Eles decidem. Isso também para nós é uma excelente lembrança sobre a nossa identidade. Muitas vezes nós abrimos mão da nossa identidade porque nós entendemos que nós não somos a voz corrente. Entendemos que nós não somos a voz popular. Entendemos que nós não somos parte da maioria. E aí nós negamos ou nós ocultamos a nossa identidade, para que a maioria tenha liberdade de fazer o que fez. A maioria sempre vai fazer o que quer. Mas Paulo não ocultou sua identidade. Ele assumiu quem ele era, assumiu sua missão, assumiu sua compreensão da situação, expôs isso, mesmo deixando de ser ouvido, mesmo deixando de ser a voz ativa, mesmo deixando de ser a voz importante aqui. O centurião foi bondoso com Paulo, mas certamente ele olhou para Paulo e disse: olha, qual é a experiência que esse homem tem? Todas as viagens missionárias de Paulo tiveram algum trecho ali de barco, e nessa região, interessante que todas as 3 viagens missionárias de Paulo vão ter ali nessa região alguma experiência de barco, mas isso não o habilitava para ser especialista na rota. Você tem um navio que veio do Egito, carregando trigo, em direção a Roma, capitão experiente, tripulantes experientes, você vai ouvir esses camaradas. Mas Paulo era a voz correta, ninguém sabia disso, isso também só vai ser mostrado lá à frente, ninguém podia ter certeza disso no momento, mas para Paulo não importou. Paulo assumiu quem ele era. Irmãos, talvez isso seja para a nossa geração um dos nossos grandes desafios, nós assumirmos a nossa verdadeira identidade, nós assumirmos nossa verdadeira confessionalidade. Nós encontramos hoje uma igreja em direção ao progressismo, nós encontramos uma igreja em direção a abraçar temas que são esses temas populares da mídia, porque são pessoas que não querem de forma alguma se oporem a isso, não querem deixar de ser a voz da maioria, não querem deixar de ser a voz ouvida e não têm coragem de se levantar e de dizer: assim diz o Senhor. E o nosso chamado, irmãos, não é para que a gente fosse a voz corrente, nem a voz querida. Ao contrário, a voz profética nunca foi a voz querida. A voz profética, ela só foi ouvida por aqueles a quem Deus abria o coração, sempre foi assim. Quando Deus queria deixar claro que Israel era desobediente, Ele levantava um profeta.
Não para que o profeta falasse e o povo de Israel ouvisse e se arrependesse, porque na maioria das vezes não acontecia isso. O que acontecia na maioria das vezes era que o profeta se levantava, o profeta falava, o profeta trazia uma palavra do Senhor e o povo dava as costas. Muitos profetas foram mortos, muitos profetas foram espancados, muitos profetas foram rejeitados, porque eles não eram a voz corrente. E nós não podemos, irmãos, de forma alguma assumir isso. Nós temos, a igreja brasileira é um Frankenstein, irmãos. É um Frankenstein, é uma mistura de teologias que são impossíveis de se compor, que são impossíveis de se conectar. A gente tem reformado dispensacionalista. Que coisa absurda, que negócio louco. A gente tem reformado defendendo aborto, defendendo homossexualismo, defendendo o que quer que seja. Nós temos arminianos defendendo temas reformados que não se conectam. É um Frankenstein. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que a gente está buscando não é uma teologia. O que a gente está buscando é uma maneira de estar inserido, uma maneira de ser ouvido, uma maneira de ser voz querida. E para sermos voz querida, nós mantemos aquilo que é interessante, aquilo que se encaixa com o que as pessoas gostam, com o que as pessoas querem ouvir. Irmãos, nós fomos chamados para ser voz de Deus para a nossa geração. A mensagem que nós temos não é uma mensagem de esteja satisfeito em seus pecados. A mensagem que nós temos é de arrependa-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem que deve estar em nossos lábios, irmãos, é a mensagem do Senhor. Sem escolher, a gente tem um Frankenstein, porque a nossa geração tem escolhido aquilo que lhe agrada, tem escolhido partes da teologia que lhe agradam. Então a gente tem, desde a aberração da Assembleia de Deus reformada, até a Igreja Presbiteriana Pentecostal. A gente tem essas aberrações, não é? E são coisas. Por que isso existe, irmãos? É simples, porque ser confessional não é ser agradável. Ser confessional é ser sério, comprometido com sua teologia, independente do que as pessoas ao redor estão tratando hoje como positivo, como agradável. Hoje nós temos muitos temas que estão brigando, a gente está vendo tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e ao redor de tudo isso tem uma briga política nojenta, fazendo com que muitas pessoas lá permaneçam em sofrimento por conta da briga. É como se as duas pessoas que viessem socorrer você numa ambulância, parassem na porta da sua casa e saíssem no braço. Você está dentro da sua casa morrendo, e está lá o motorista e o socorrista, ou o socorrista e o enfermeiro, brigando, saindo na mão, e você lá esperando alguém te socorrer. Não faz sentido. Mas por que a gente tem isso, irmãos? A gente tem isso porque são os temas que hoje estão em voga. O que a igreja tem feito? Se levantado como uma voz profética para dizer, assim diz o Senhor? Ou a igreja tem abraçado esse liberalismo absurdo, abraçado essa realidade estranha, para ser gentil, estranha? Não, nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus, nós temos a revelação de Deus diante de nós. Nós não precisamos que a sociedade nos valide. A validação da sociedade não nos é necessária. O que nos valida são as Escrituras. Somente elas podem nos validar. Nós podemos ser validados pela sociedade e as Escrituras estarem nos rejeitando.
Assuma a sua identidade, irmão. Assume quem você é. Homem de Deus, mulher de Deus, submisso às Escrituras, a Cristo. E por mais empatia e amor que você tenha por todos esses temas, e nós podemos ter e devemos ter, as Escrituras não se submetem à nossa empatia. A nossa empatia vai ajudar a amar essas pessoas, vai ajudar a respeitar essas pessoas, vai ajudar a servir essas pessoas naquilo que o Senhor nos colocar para isso. Mas o que nos valida não é nada disso. O que nos valida são as Escrituras. O que valida você como homem de Deus e mulher de Deus são as Escrituras. Assuma a sua identidade. Em meio a tudo isso, Paulo não deixou de ser quem era, nem para ser querido e muito menos para ser validado. Ele permaneceu quem era, e por permanecer quem era, ele foi o único que teve uma palavra de Deus para aquela tempestade. Sabe por que muitas vezes a igreja é irrelevante? Porque a igreja não tem sido voz profética de Deus. Porque a igreja não tem sido relevante, porque muitas vezes a palavra que nós temos não é a de Deus, mas é a palavra que o coração do outro quer ouvir. E só há transformação quando há palavra de Deus. Só há mudança, só há cura, só há proteção, como há aqui, quando há uma palavra de Deus. Então, guarde o seu coração, guarde sua identidade, porque nas tempestades da vida, você pode ser a boca de Deus para instruir, para direcionar, para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos ajude a abraçar essas verdades para a nossa vida. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por cada momento que nós experimentamos juntos. Obrigado por nos reunir como povo, nós somos gratos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, que o Senhor nos ensine a cada dia e nos direcione para a glória do Teu próprio nome, Deus. Que o Senhor dê a cada um de nós um domingo especial. Hoje é celebrado o Dia das Mães, mas ao mesmo tempo, Deus, sempre será o dia do Senhor. Por isso que em todos os momentos e celebrações nós possamos nos lembrar que é o Senhor que nos dá tudo o que nós temos, que é o Senhor que nos sustenta em todos os nossos caminhos. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o povo de Deus hoje e para sempre. Amém.